Imagine por um instante que a imagem que você carrega de Jesus Cristo, a figura mais influente da história, é apenas uma fração do que ele realmente foi. Imagine que, sob camadas de dogmas e tradições seculares, repousa um manuscrito ancestral, anterior a boa parte da Bíblia, que revela um relato surpreendente, capaz de abalar os alicerces de instituições religiosas inteiras. Agora imagine que esse texto milenar surgiu não em uma caverna distante ou em um mosteiro lacrado, mas em solo turco. Escondido e preservado, ele finalmente emergiu à luz. Isso não é teoria conspiratória. Isso não é ficção. É um enigma histórico envolto em mistério. E hoje vamos explorar o que esse evangelho esquecido pode significar para a nossa compreensão de Jesus, da espiritualidade e até mesmo da natureza última da realidade. E a descoberta que você verá até o final deste vídeo pode mudar tudo, mas poucos tiveram coragem de proclamá-la abertamente. Se esse tipo de reflexão toca seu coração, inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe suas impressões. Chame outros buscadores para essa jornada de verdade. Tudo aqui pode modificar para sempre a maneira como você percebe o divino. Vamos começar com os fatos conhecidos. Em torno do ano 2000, autoridades turcas capturaram contrabandistas tentando vender um códice antigo no mercado negro. Não era um pequeno pergaminho, era um volume encadernado em madeira revestida com inscrições em uma língua arcaica, com data estimada em mais de 1500 anos. Foi batizado como o Evangelho de Barnabé. Seu conteúdo causou perplexidade até nos mais eruditos estudiosos. Em vez de apresentar Jesus como Filho de Deus, o texto retrata como um profeta, um mensageiro e mestre, respeitado, mas não divino. Sustenta que ele não morreu na cruz, que outro teria sido crucificado em seu lugar, alguns sugerem Judas, enquanto Jesus foi elevado vivo. Esse relato é semelhante àquele encontrado no Alcorão, redigido séculos depois. Assim, surge um evangelho que desafia frontalmente a narrativa cristã ortodoxa, com ecos considerados heréticos. Como pode um evangelho, tão alinhado com preceitos islâmicos, ter permanecido oculto por séculos dentro do cristianismo? Quem foi Barnabé? Um seguidor próximo de Paulo, citado nos Atos dos Apóstolos. Enquanto Paulo consolidava a imagem teológica de Jesus como Filho de Deus, há tradições que dizem que Barnabé discordava, preferindo preservar um ensino mais humano e menos divino. Terá ele escrito sua própria versão da história, posteriormente suprimida pelos primeiros líderes eclesiásticos? Este manuscrito, hoje abrigado no Museu de Etnografia de Ankara, impressiona pelas letras de ouro e a aura que exala. Teólogos relatam uma estranha reverência diante de suas páginas, mesmo sabendo que seu conteúdo desafia tudo o que aprenderam. Que mensagem teria tanto poder a ponto de instigar o silêncio institucional? Vale lembrar que o processo de canonização dos evangelhos foi político tanto quanto divino. O Concílio de Nicéia, no século IV, sob o imperador Constantino, foi decisivo na formação do Novo Testamento. Livros foram rejeitados, considerados apócrifos ou heréticos. Mas e se alguns desses textos rejeitados fossem, na verdade, os ensinamentos originais intactos de Jesus, preservados antes da manipulação imperial? Se uma verdade foi enterrada por poder e medo, isso a torna menos verdadeira? A história registra como instituições religiosas moldam o que se aprende como verdade. Exemplos existem. Os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em 1945, revelaram uma visão gnóstica de Jesus como mestre do despertar interior, visões que foram deixadas de lado como heresias até sua reemergência. Assim como o Evangelho de Barnabé, esses textos foram relegados ao esquecimento. Por que tudo isso importa? Porque, se Jesus não foi crucificado como tradicionalmente se afirma, toda a base da fé cristã, o fundamento do sacrifício redentor, precisa ser repensada. Não para diminuir sua figura, mas talvez para elevá-la. E se o propósito de Jesus não fosse morrer pelos pecados da humanidade, mas reacender a consciência divina dentro de cada ser? Essa ideia está no coração de tradições esotéricas. Hermetismo, cabala, sufismo, gnosticismo, todas apontam para uma verdade oculta, que o reino de Deus está dentro. Jesus não chegou para erigir uma religião, mas para mostrar um caminho, uma forma de ser, de enxergar, de despertar. Será que esse evangelho esquecido é parte de um mapa espiritual maior,
um tesouro para aqueles que buscam além do dogma. Continue conosco. O que descobriremos é apenas o começo. Na próxima parte, mergulharemos no que o Evangelho de Barnabé realmente revela, suas visões, advertências, sua potencialidade de transformar nossa visão sobre Jesus e sobre nós mesmos. A revelação final dessa jornada pode desafiar tudo o que você acreditou e ser a chave para acender sua própria luz interior. Devemos nos perguntar: o que perdemos no emaranhado histórico que distorceu a verdade espiritual? O Evangelho de Barnabé põe em xeque a visão tradicional de céu e inferno como sistemas rígidos de recompensa e punição. Em vez disso, apresenta a jornada humana como um retorno à unidade divina, por meio do conhecimento, da compaixão e do encantamento. Essa perspectiva dialoga profundamente com os preceitos da tradição hermética, que descreve a alma como um espelho do divino, tentando recordar sua origem. O princípio hermético, como é acima, é abaixo ecoa aqui, sugerindo que a ordem divina habita dentro do ser humano. O sagrado não está lá fora, pronto para julgar, mas sim dentro de nós, aguardando ser despertado. Pense bem, talvez o segredo mais perturbador revelado por esse manuscrito antigo não seja que Jesus não morreu na cruz, mas que a humanidade edificou toda uma civilização em cima de uma interpretação distorcida de sua verdadeira missão. E ainda assim, dentro desse choque, surge um convite. Um chamado de volta. Não há literalidade religiosa, mas a essência espiritual. Não há fé crítica, mas ao despertar interno. A mensagem não busca desacreditar a figura de Jesus, mas redescobri-lo, não como um ser inatingível em um pedestal de mármore, mas como um mestre vivo, cujas palavras continuam a ressoar para os que ouvem com o coração. O poder real de sua mensagem pode não estar na morte, mas na vida que ele encarnou, na sabedoria profunda, no amor compassivo, na coragem da verdade que proclamou. Pare para refletir. Se Jesus não veio fundar uma religião, mas despertar o divino que habita em cada pessoa, o que isso mudaria em sua vida? Como você agiria diferente se acreditasse que carrega a centelha sagrada dentro de si? Que suas perguntas, suas dores, seu anseio por algo maior não são sinais de fraqueza, mas portas para a iluminação. Esse é o chamado do Evangelho de Barnabé. Por isso, talvez tenha sido silenciado, esquecido, porque devolve o poder ao indivíduo. Não o poder de dominar outros, mas o poder de reavivar sua verdadeira natureza. Na próxima etapa de nossa jornada, vamos explorar em detalhe os ensinamentos específicos contidos nesse Evangelho. Veremos como eles desafiam as interpretações predominantes do cristianismo moderno, reverberam em tradições antigas como as do Egito, da Pérsia e até da Índia, e quais implicações têm para o nosso mundo atual. Mas o que realmente nos aguarda é algo ainda mais profundo, a revelação final. Ela irá conectar a sabedoria ancestral com o âmago da sua alma. Agora, convido você a nos acompanhar nessa travessia por palavras preservadas no silêncio de culturas remotas e linhagens esquecidas. O que essas verdades ocultas representam? Quais chaves estão dormindo, prontas para serem reabertas no coração daqueles que aprendem a ver além das aparências? Uma das ideias mais impactantes desse evangelho é sua reinterpretação radical da divindade. Ao contrário dos evangelhos canônicos, que apresentam Jesus como Filho encarnado do Deus, este texto descreve como servo humilde do Criador, extraordinário em sabedoria, mas firme ao negar seu status divino. Reitera repetidamente que ele é um profeta, não um Deus, e desencoraja a aderirem à adoração pessoal. Essa visão ecoa os ensinamentos de mestres orientais, como Buda, que disse: sejam uma lâmpada para si mesmos. O Evangelho de Barnabé então propõe: a salvação não vem da fé em uma figura externa, mas da purificação do coração, da busca pela verdade, do encontro com o eterno dentro. Aqui é restaurado um princípio espiritual ancestral. O divino não pertence às instituições, nem requer intermediários. A verdade não é uma doutrina a ser repetida, mas uma experiência direta. A fonte infinita está além de nome, dogma e limitação. No texto, Jesus alerta que, no futuro, seus ensinamentos seriam deturpados, sua imagem idolatrada, e sua mensagem banalizada em trocados de conveniências. Ele profetiza que muitos surgirão em seu nome, proclamando-se o Cristo, mas que enganarão corações. Essa é, talvez, a declaração mais desconcertante.
Aquilo que hoje se chama cristianismo pode ter se distanciado radicalmente do que Jesus realmente ensinava e vivia. Pense, se Jesus retornasse hoje, reconheceria as instituições que se dizem portadoras de sua mensagem? Ele entraria numa catedral se sentindo em casa, ou buscaria os marginalizados, os buscadores, e lhes diria novamente que o reino de Deus não está em pedras ou rituais, mas dentro de cada alma. Olhando além do texto, percebemos marcas dos símbolos e ensinamentos das sabedorias antigas. As escrituras herméticas, de Hermes Trismegisto, falam da ilusão do mundo sensível, da imortalidade da alma e do caminho de regresso-fonte, uma jornada paralela ao que encontramos no Evangelho de Barnabé. O renascimento que eles propõem não é físico, mas uma transformação da consciência. O ego se dissolve, a alma desperta para sua origem divina. O espírito desse evangelho ressoa em práticas de silêncio, solitude e contemplação, semelhantes às dos yogis indianos e dos monásticos eremitas da cristandade primitiva. Jesus recoerda seus discípulos a renunciar ao orgulho, à violência e a viver em harmonia com toda a criação. Poderia ser que o Jesus retratado nestas linhas fosse menos um objeto de adoração e mais um mestre espiritual radical, alguém que reflete o humano desperto, convocando outros a despertar também? E isso, justamente por isso, era inaceitável para um império que ansiava por controle, doutrina e uniformidade. O Jesus que surge neste evangelho não podia ser usado para justificar conquista ou coerção. Ele não podia ser moldado, adaptado politicamente ou reverenciado à distância. A única forma de neutralizar seu impacto era distorcê-lo. E é aí que reside o verdadeiro segredo, não porque ele seja obscuro, mas porque é libertador. Esse mistério não gira em torno de traição ou substituição de figuras. Ele revela algo ainda mais ousado, que a conexão com o divino não requer intermediários. O espaço sagrado, que muitos procuram fora, já existe dentro de cada ser humano. A mesma luz que brilhou através de Jesus, se manifesta, ainda que adormecida, no íntimo de cada um de nós. Mas esse tipo de poder interior é perigoso para os sistemas que se alimentam de controle, submissão e medo. Por isso, essa verdade foi encoberta, distorcida e até demonizada. Os gnósticos chamavam essa sabedoria de gnose. Os hermetistas a reconheciam como um intelecto. Os sufis falavam da união divina. E Jesus, neste evangelho alternativo, chamava simplesmente de verdade. Pense por um instante, e se a verdadeira história de Jesus não tivesse sido escrita para culminar em uma morte redentora, mas para iniciar um processo de despertar espiritual? E se a cruz fosse menos um símbolo de sacrifício e mais uma metáfora de transformação, a morte da ilusão e o renascimento da consciência? E se o tão aguardado segundo advento não for um acontecimento futuro nos céus, mas uma realização que acontece aqui e agora, dentro de cada alma que escolhe despertar? No nosso tempo, de ruído, desconexão e busca por sentido, essa mensagem não é apenas relevante. Ela é urgente. O Evangelho de Barnabé não convida você a destruir crenças alheias, mas a ir além da superfície da religião, a buscar a verdade que existe além da forma, e a ouvir, não apenas as Escrituras, mas o silêncio dentro de si. Estamos chegando ao núcleo deste mistério. A revelação final. E o que está escondido entre as linhas deste antigo manuscrito não fala apenas de Jesus, mas do destino divino da própria humanidade. É uma mensagem tão profunda e transformadora que, se acolhida de verdade, pode mudar completamente sua visão sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o seu papel neste universo. Afinal, o Evangelho de Barnabé, preservado longe dos olhos do mundo por séculos, não apenas reinterpreta quem Jesus foi, mas revela algo ainda mais disruptivo. Ele aponta para você. Segundo esse texto, Jesus não veio como um ídolo a ser adorado de longe, mas como um mestre a guiar o ser humano para dentro, para a descoberta da mesma centelha divina que habitava nele e habita em você. Ele não queria glória, templos ou dogmas. Queria despertar almas. E essa é a mensagem que jamais poderia ser aceita pelas instituições de poder, pois uma pessoa que descobre que Deus vive dentro de si não pode ser manipulada pelo medo, nem conduzida pela culpa. Ela se torna livre. E na liberdade, ela irradia. Este é o segredo que assusta. Este é o fogo que queima estruturas velhas. Esta é a verdade que muitos morreram tentando proteger. E não é uma ideia nova.
Essa sabedoria tem ecoado ao longo dos séculos, nos sussurros dos místicos, nos versos dos poetas, nas visões dos iniciados. Os gnósticos a chamavam de centelha divina. Os vedantistas da Índia falavam de Atman, o eu eterno, uno com o absoluto. Os sacerdotes do Egito Antigo ensinavam sobre o Ka, a essência vital que conecta o homem ao cosmos. E neste evangelho escondido, Jesus afirma repetidamente: o reino dos céus está dentro de você, não em edifícios, não em cerimônias, nem mesmo em palavras sagradas, mas no santuário silencioso do seu próprio ser. O que isso muda? Tudo. Significa que você não é indigno. Você não está separado. Você não está quebrado. Você apenas esqueceu, mas pode lembrar. E ao lembrar, você não se transforma num seguidor passivo, mas em um ser desperto. A salvação deixa de ser uma promessa distante e se torna um processo interno, um retorno ao que você sempre foi. Essa revelação é ameaçadora para sistemas que se sustentam pela obediência cega. Porque uma alma desperta não se curva ao medo, ela se ergue em verdade. Ela se torna soberana, não por arrogância, mas por consciência. Ela ilumina o mundo. E luz não se controla. É por isso que o evangelho de Barnabé foi suprimido. É por isso que os místicos, desde tempos imemoriais, foram perseguidos, chamados de hereges, falsos, perigosos. Porque eles carregavam essa chama viva, a lembrança, o fogo que ameaça séculos de adormecimento. E agora, esse fogo chegou até você. Mas essa revelação não é apenas um conhecimento intelectual. É um convite à ação. Uma convocação direta. Se sua alma é eterna, se o divino habita em você, o que você está fazendo com esse sagrado presente da vida? Ainda espera por um Salvador externo? Ou está pronto para assumir sua própria transformação? Ainda procura respostas nas palavras de outros? Ou começa a escutar o que está sussurrando dentro de você? A verdade mais poderosa não está nos papiros antigos ou nos púlpitos modernos. Ela vive no silêncio da sua consciência. Foi ali que Jesus apontou. Foi ali que todos os mestres apontaram. E é ali que sua jornada realmente começa. Essa Bíblia antiga encontrada na Turquia, este evangelho alternativo, não é apenas um documento. É um espelho. E o que ele reflete é a lembrança de quem você realmente é. Talvez esse seja o maior dos segredos. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio despertar deuses. Não no céu, não em algum tempo distante, mas aqui, agora, em você. E a pergunta que fica é: o que você fará com essa verdade? Vai ignorá-la, afundando-se nas ilusões reconfortantes do mundo? Ou permitirá que ela queime tudo o que é falso, para que o real possa finalmente florescer? A escolha, como sempre, é sua. E agora que ouviu isso, não pode mais fingir que não ouviu. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, compartilhe com aqueles que também estão buscando. Comente com seus sentimentos, perguntas ou vislumbres. Porque é assim que a verdade se espalha, não pela imposição, mas pela ressonância. E se ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento. Porque estamos apenas começando. Uma nova alvorada espiritual se aproxima, e aqueles que se lembram são chamados não para seguir, mas para se levantar. Você não está perdido. Você não está sozinho. Você é luz. E a luz está em você. Sempre esteve.